Você sabe como pode se dar o procedimento de cassação do mandato de um vereador? Ou ainda, você conhece quais são as reais atribuições do vereador, o que ele deve fazer pelo município dentro da Câmara Municipal? Hoje nós estamos iniciando um programa que se chama Conversa Comigo. E nele você terá acesso a uma série de vídeos e outros itens de programação, onde você vai ficar bastante antenado entre esses assuntos e muito mais, envolvendo cidadania, política, democracia, educação e afins. No programa de hoje vai falar comigo Vanessa Benchique, que sou advogada, uma figura ilustre no município de Bragança Paulista, o então vereador Mauro Moreira. Mauro, bom dia, prazer ter você aqui com a gente iniciando esse quadro. E nós temos a informação de que em abril desse ano, mais precisamente no dia 7, você foi representado dentro de uma reclamação, um pedido de cassação do seu mandato como vereador. Você quer falar um pouquinho para nós sobre isso? Vanessa, é um privilégio para mim estar aqui conversando com você. Bom dia para aqueles que estão assistindo esse vídeo pela manhã, boa tarde para aqueles que estão assistindo à tarde e boa noite para aqueles que assistirão à noite, né? A ideia é a gente compartilhar com as pessoas a experiência de estar vereador, né? E como que aconteceu essa denúncia, né, que você chama de representação, os advogados têm essa terminologia, né? Houve uma denúncia contra mim, alegando falta de decoro parlamentar, né? E isso originou numa sessão ordinária de uma comissão permanente na Câmara dos Vereadores, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. É uma comissão ampla, comissão permanente, da qual eu faço parte. E na discussão de um projeto de lei, houve um bate-boca entre os membros da comissão e que uma pessoa da sociedade, né, fez uma denúncia contra mim. E aí, no decorrer dessa conversa com a Vanessa Benchique, a gente vai explicar o que aconteceu, por que aconteceu e qual foi o destino dessa denúncia. Mauro, fala pra gente como e por que a Maria de Fátima Alves de Lima fez essa representação contra você. Vanessa, a Maria de Fátima Alves de Lima me denunciou com a intenção de cassação do meu mandato por conta de uma discussão que houve na comissão permanente da Câmara dos Vereadores, a Comissão de Saúde, Esporte, Cultura, Assistência Social e Saneamento. É uma comissão super ampla, né? Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Cultura e Saneamento. Os projetos de lei, quando entram para tramitar na Câmara dos Vereadores, eles obrigatoriamente precisam passar pelas comissões permanentes. E eu faço parte da comissão permanente, Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Cultura e Saneamento. Durante a discussão do projeto de lei nessa comissão, a vereadora Soninha da Saúde fez um pedido de informação, pedido esse que é prerrogativa dela, ela pode sim fazer. Então ela pediu uma informação porque ela foi a relatora dentro desta comissão desse projeto de lei. E para ela fazer o relatório, ela fez um pedido de informação ao executivo. Informação esta que ela já tinha. A informação que ela pediu, ela já tinha. Como ela já tinha essa informação, eu fui contrário ao pedido de informação e ela insistiu no pedido de informação, o que caracteriza abuso de prerrogativa, porque ela sim, por ser vereador, tem a prerrogativa de pedir informações para poder relatar de maneira mais adequada o projeto de lei que ela é a relatora. Porém, a informação que ela dizia precisar, ela já tinha. Se ela já tinha a informação, por que ela pediu ao executivo? Então você enxergou como uma medida meramente protelatória. Exatamente. Só para ganhar tempo. Eu enxerguei, todos enxergaram,
que ela usou de um recurso pedindo essa informação, que é prerrogativa dela pedir a informação, porém uma informação que ela já tinha, isso caracteriza abuso da prerrogativa dela. E ela foi denunciada por abuso de prerrogativa. No decorrer da sessão, a vereadora presidente da comissão, Camila Marino, não permitiu a discussão e interrompeu e suspendeu e encerrou a sessão, o que me deixou contrariado e eu fui contrário a ela, pedindo para a gente discutir o projeto e ela abruptamente encerrou a sessão e eu na realidade eu entendi que aquilo foi uma atitude autoritária e foi uma atitude autoritária, porque ela sequer permitiu que o vereador Bruno Sucesso pudesse discutir o projeto de lei. Então, ela também foi acusada por um advogado de abuso de autoridade. Então, o resultado desta sessão na comissão permanente foi de que a vereadora Camila Marino e a vereadora Soninha foram denunciadas, cada uma receberam 2 denúncias por abuso de prerrogativa no caso da Soninha. 2 pessoas, 2 advogados entraram na Câmara com uma representação contra a Soninha, 2 representações por abuso de prerrogativa. E 2 advogados entraram com uma representação contra a Camila Marino por abuso de autoridade. Para que elas pudessem se proteger de um possível processo na Comissão de Ética na Câmara, que poderia resultar na cassação delas, ou na suspensão, ou numa penalidade qualquer, acharam alguém na cidade, no caso a Maria de Fátima Alves de Lima, que teve a cara de pau de me denunciar por quebra de decoro parlamentar. Vocês vão olhar no vídeo aí que o projeto de lei que estava em discussão é o projeto de lei PLC 8. PLC 8/25, que é um projeto de lei assinado por 6 vereadores: Miguel Lopes, Mauro Moreira, Bruno Sucesso, Gabriel Curió, Kiki Brau e Cláudio Coxinha. Nós 6 protocolamos e estamos tramitando o projeto de lei que revoga parte de uma lei aprovada em 2024 que autorizou o prefeito a fazer o aumento do IPTU, o aumento abusivo do IPTU, o aumento desigual do IPTU. Pessoas que tiveram aumento absurdo e pessoas que tiveram desconto, graças a um mecanismo que o próprio prefeito criou através de decreto, o que é inconstitucional. O prefeito não pode criar o critério de majoração da planta genérica de valores por decreto. Ele tem que criar isso através de um projeto de lei, uma lei aprovada na Câmara que defina os critérios para o aumento dos valores da planta genérica do município. Gostaria aqui de ler o regimento interno da Casa para entendimento de todos. Artigo 60. Poderão participar dos trabalhos das comissões como membros credenciados e sem direito a voto, técnicos de reconhecida competência ou representantes de entidades idôneas que tenham legítimo interesse no esclarecimento de assunto submetido à apreciação das mesmas. É causa de interrupção do prazo do parecer a solicitação de informações a quaisquer outros órgãos, internos ou externos, ao Poder Legislativo, a fim de que o dispositivo não fique atrelado apenas ao prefeito e a outras comissões. Terminado o prazo de interrupção, que é no máximo de 15 dias, o prazo recomeça a ser contado do zero e a partir do primeiro dia útil, após o recebimento da resposta pela Comissão de Saúde. Recebimento de matérias para designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer. Não constam matérias. Como houve a inversão da pauta, nós já ouvimos os nossos convidados. Gostaria aqui de agradecer, Dr. Mauro, a sua iniciativa por essa pauta tão importante.
Algum vereador desta comissão gostaria de se manifestar? Sim. Eu queria me manifestar em relação ao pedido de informação da nossa nobre vereadora Soninha da Saúde e tentar responder a dúvida dela, né? Considerando a necessidade que a população está sentindo da gente dar celeridade a esse projeto de lei que revoga o capítulo 8º da Lei 992 de 2024, que é um assunto de extrema importância e de interesse da sociedade como um todo. Dizer que a dúvida que a nobre vereadora coloca é: caso o referido projeto seja aprovado, qual será o impacto orçamentário nas áreas da saúde e da educação? Eu posso dizer que nenhum. Nenhum, porque no dia 2 de dezembro foi sancionada a lei orçamentária anual. E essa lei já prevê, né, o orçamento, prevê a possibilidade de arrecadação e de execução de todo o plano orçamentário para 2025. Se assim fosse, esse projeto de lei tivesse impacto nas ações da Secretaria de Educação ou na Secretaria de Saúde, haveria aí uma nítida improbidade, uma vez que você, tendo aprovado a lei orçamentária, ela já prevê o orçamento para o ano de 2025. Porém, vereadora, eu vou pedir o apoio do nosso setor do orçamento aqui da Câmara, que pudesse tentar resolver essa sua dúvida, assim como o nosso jurídico, no sentido de nos dar luzes para que a gente possa, da maneira mais célere, dar seguimento a esse projeto e, se tudo correr como a gente imaginava, né, querido vereador Miguel, que na próxima terça-feira a gente pudesse aqui no plenário dessa casa votar o projeto. Então, se a nossa nobre presidente permitisse, a gente gostaria de que o nosso financeiro pudesse nos dar luzes sobre essa dúvida, que para mim não há dúvida nenhuma, que não haverá impacto nem na saúde nem na educação, uma vez que o orçamento já está aprovado e previsto. E também o nosso jurídico, do ponto de vista da possibilidade que, se esse projeto tiver o risco de levar o prefeito a uma improbidade administrativa, que a gente pudesse saber disso já. Vereadora Sônia, algumas considerações? Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Vereador Mauro, se eu quisesse pedir de informação, se eu quisesse parecer jurídico dessa casa, assim eu teria feito. Eu quero um parecer jurídico do executivo. Eu quero dados técnicos bem apurados e eu quero evidências. Vou aguardar o pedido de informação. Obrigado. Encerramentos. Nada mais havendo ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presidência. Eu estou dentro do regimento da casa, não é uma audiência pública, eu abro a palavra aos vereadores dessa comissão e eu acho que está bem explicado. Está bem explicado. Ela pediu o pedido de informação, nós vamos esperar. A partir do momento que é solicitado um pedido de informação, eu acabei de ler o regimento, que o prazo para a resposta do município do executivo são de 15 dias. Senhor, o Josimar, presidente, não há necessidade de nenhuma informação, uma vez que está claro. E nós podemos, o auxílio do nosso financeiro, do nosso jurídico, dar essa segurança para a Sônia, que tem dúvidas, mas para todo mundo está claro que não há nenhum impacto, nem para a saúde, tampouco para a educação, uma vez que a lei orçamentária está aprovada e já há previsão de recurso para o ano de 2025. Vereador, esse é o seu entendimento. Esse é o seu entendimento e eu respeito. Eu sou a relatora desse projeto e essa é minha prerrogativa. Não vou abrir mão disso. Bom, infelizmente,
Vereador Miguel, não vou abrir a palavra, até porque hoje não é a votação do projeto, nós vamos discutir isso em plenário. Hoje é apenas a comunicação que a vereadora, membro dessa comissão, fez um pedido de informação ao Executivo. Eu acho que não vem ao caso essa discussão. Eu vou abrir para os membros da comissão. Desculpa, eu não vou abrir a palavra. Bom, de acordo com o esclarecimento da vereadora Sônia, encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Eu me nego a aceitar, às 9h38 uma vez que essa comissão tem como prerrogativa discutir. Não está havendo nenhuma discussão. Isso é um comportamento autoritário. Não é autoritário. Não é autoritário. Posso aceitar. Não é autoritário. É autoritário. É autoritário. Não é autoritário. Está claro e cristalino que não há nenhum impacto financeiro nem econômico, tanto para a saúde quanto para a educação. Mais uma vez, está tentando distorcer e confundir a população. A gente está fazendo aqui o regimento interno. Nós estamos seguindo o regimento da casa. Ninguém está fazendo manobra política, ninguém está distorcendo nada e ninguém está tendo autoridade. A nossa população... Abuso de autoridade. Acredito que abuso de autoridade está tendo na plenária. A nossa população é inteligente o suficiente para saber quem está distorcendo. Eu não estou distorcendo nada. Nada mais havendo ser tratado, declara encerrado os trabalhos da presente para representar o povo. Eu fui eleito para representar o povo. Eu não fui eleito para representar o executivo. Eu represento o povo. A ser realizada neste auditório em 9 de abril, quarta-feira, com início às 9h da manhã. Tenham todos um bom dia. Triste, muito triste. E o resultado da tramitação desse projeto de lei, ao passar na Comissão de Saúde, que resultou nesse vídeo que vocês conferiram aí, onde tem a fala da vereadora Soninha, da vereadora Camila Marino e a minha. Então, pessoal, para vocês acompanharem melhor tudo que foi colocado até aqui, eu vou ler para vocês essa representação que a gente está conversando no episódio de hoje. Então, a Maria de Fátima Alves de Lima moveu uma representação por quebra de decoro parlamentar em desfavor do Mauro. E os fatos são os seguintes, os fatos que ela coloca na representação. Em 2 de abril de 2025, durante a realização da 9ª sessão da Comissão Permanente de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social, reuniram-se os vereadores Camila Marino, presidente, Josimar Scott, membro, Mauro Moreira, membro e Soninha da Saúde, membro. Na referida sessão, foi deliberado o aguardo das respostas oriundas do Poder Executivo ao pedido de informações número 221/25, de autoria da vereadora Soninha da Saúde, o qual trata do impacto orçamentário nas áreas de saúde e educação em virtude de eventual aprovação do projeto de lei complementar número 8/25. O mencionado projeto tem por objetivo a revogação do capítulo 8º da Lei Complementar 992, de 27 de dezembro de 2024. Ela está dizendo que havia um possível impacto no orçamento do município em 2025 com a revogação do capítulo 8º da Lei 992 de 2024. Ou seja, nós 6 vereadores queremos revogar o capítulo 8º da Lei 992 de 2024, que autoriza o prefeito, através de decreto, definir o reajuste do IPTU. E ela está dizendo que dos impactos para o orçamento da saúde e da educação. Isso é uma bobagem. Não haverá impacto nenhum se a gente revogar os aumentos. Por quê? Porque a lei orçamentária anual, que é uma lei, e tudo que é lei tem que ser cumprido. A lei orçamentária anual foi aprovada no dia 2 de dezembro de 2024 pela Câmara dos Vereadores. Essa lei está em vigor em 2025. E a lei que está vigorando em 2025 já definiu
o orçamento da saúde, o orçamento da educação, o orçamento do município em 1 bilhão e 40 milhões de reais está definido e independe desse reajuste, não depende do reajuste do IPTU. Então, quando qualquer pessoa diz do impacto da revogação do IPTU no orçamento, é bobagem, não há impacto algum. Porque a lei que foi aprovada em dezembro de 2024, a lei orçamentária, foi aprovada, está em execução e já tem a previsão orçamentária definida, sem considerar o aumento do IPTU. Então, cada vez que alguém questiona o impacto no orçamento, são pessoas que não têm conhecimento da legislação, que não há impacto nenhum. E foi exatamente essa informação que a vereadora Soninha queria saber, uma coisa que ela já sabe, porque o próprio judiciário da Câmara dos Vereadores e o departamento financeiro da Câmara dos Vereadores, que eu quero parabenizá-los, de alta competência, de alto compromisso com a sociedade, o departamento financeiro, o departamento jurídico, aliás, todos os departamentos da nossa Câmara dos Vereadores, altamente competente e altamente compromissada com a sociedade. Parabéns por eles estarem nos apoiando, né, e nos assessorando. E manifestação do Departamento Financeiro, do Departamento Jurídico da Câmara dos Vereadores, demonstrou para a Soninha, para a Camila, para todos os vereadores, para a sociedade, para o prefeito, que não há impacto negativo no orçamento à revogação desse aumento abusivo do IPTU. Não há impacto. E essa informação ela insistiu em pedir para o Executivo, não aceitando esta informação produzida pela Câmara dos Vereadores, da qual ela faz parte. Eu vou ler mais um trechinho e eu tenho uma pergunta para você. Diz o seguinte aqui o trecho, continuando a representação da Maria de Fátima. Ocorre que após a devida deliberação pelo aguardo da manifestação formal do Poder Executivo, ou seja, a resposta desse pedido de informações da vereadora... Então, ela coloca na denúncia que a Soninha tinha o direito de aguardar uma resposta de uma informação que ela já tinha. O vereador Mauro Antônio Moreira manifestou-se de maneira exaltada e com nítido tom de revolta quanto à decisão da relatora do projeto, vereadora Soninha da Saúde, e com o que dispõe o regimento interno da Câmara. Ainda que tenha reiterado de forma clara e respeitosa seu posicionamento no sentido de que a comissão deveria aguardar as informações oficiais solicitadas, as quais são imprescindíveis para a análise do referido projeto de lei, o vereador insistiu em sua discordância de forma ostensiva e desproporcional em total desrespeito com a colega vereadora e com o cargo que exerce. E eu tenho aqui a seguinte pergunta. Você, então, discordar de algo que está acontecendo na sessão, você concorda que se configure desrespeito? Então você não pode reclamar mais nada lá? O que você me fala a respeito disso? Vanessa, a Constituição Federal confere ao vereador a imunidade pela fala, pela opinião e pelo voto. Eu, como vereador, eu posso emitir a minha opinião, eu posso falar e eu posso votar do jeito que eu entender ser mais adequado. E de maneira alguma, e você pode conferir no vídeo, vocês, população, e você também, Maria de Fátima Alves de Lima. Assista o vídeo muitas vezes, talvez você tenha dificuldade para entender, né, qual é o papel de um vereador. Eu não fui desleal, eu não fui agressivo, eu fui contundente. Outro trecho, vamos continuar, vamos seguir. Mesmo diante da ausência de outros projetos a serem discutidos ou deliberados, e já em momento de encerramento da sessão, o vereador Mauro Moreira solicitou de maneira abrupta e em total desalinho a presença imediata dos diretores dos departamentos financeiro e jurídico da Casa Legislativa, em clara tentativa de subverter a condução da sessão pela relatora e sem o devido respeito à decisão anteriormente tomada pela comissão. Mauro, eu assisti o vídeo, acompanhei essa sessão lá de perto e eu sinto que aqui a fala está desconectada do que realmente aconteceu. Você primeiro pediu a assessoria da casa. Isso não foi deliberado
e na sequência a presidente conduziu para o encerramento da sessão. Me fala um pouquinho sobre o que ela diz aqui de tom desalinhado e tudo mais, quando você tenta usar da prerrogativa que você tem enquanto vereador para defender o seu projeto, independente dele ser o seu projeto. Poderia ser o projeto de qualquer outro vereador. Me fala um pouquinho sobre isso. Vanessa, é óbvio que um projeto de lei tramitando na Câmara dos Vereadores precisa de discussão. A Câmara dos Vereadores é o parlamento da cidade. E o parlamento é o lugar onde se fala, onde se discute, onde se expõe as ideias. E quem pensa diferente defende a sua ideia e a gente busca um consenso. Se não houver consenso, você vota de um jeito, eu voto de outro. Isso é o papel do legislador, né? Eu acho que a Maria de Fátima Alves de Lima, ela não esteve presente nessa sessão e tampouco assistiu à sessão, porque ela não sabe o que está falando, porque não foi assim que aconteceu, né? Na realidade, a presidente, eu pedi ao departamento jurídico e ao departamento financeiro que mais uma vez pudesse informar a vereadora Soninha de que não há impacto negativo no orçamento da saúde nem da educação e de nenhuma outra secretaria, não há impacto porque a lei orçamentária já está aprovada, e pedir para que viesse o jurídico e a assessoria financeira para convencer a vereadora Soninha de não fazer o pedido de informação, porque o pedido de informação da Soninha atrasaria, e como atrasou, 15 dias ou mais, quase um mês, né? A discussão na comissão era para que é desnecessário a informação que a vereadora Soninha estava solicitando, porque ela já tinha essa informação e a minha intenção era de que o jurídico e o financeiro pudessem dar a ela, ao vivo, naquele momento, a informação que ela dizia não ter, e ela já tinha. E que caracteriza uma medida de abuso de prerrogativa, né, da vereadora Soninha. Isso sim é abuso de prerrogativa, viu, Maria de Fátima Alves de Lima? E eu não faltei com decoro nenhum. Se foi abrupta a minha intervenção, não há nenhum problema ético nisso. Se foi veemente, se eu usei o tom de voz alto, nada disso é infração, é crime. Pelo contrário, se você assistir ao vídeo, preste bem atenção que a voz que mais aparece é da presidente. E não é a minha. Não é a minha, não. Né? Então, assistam o vídeo e vocês vão chegar, no final destes episódios, avaliar como que funciona a politicagem no nosso país e na nossa cidade. E é para isso que eu estou lá, para acabar com a politicagem e a gente fazer a política verdadeira, a política necessária, a política onde o eleito vereador represente a sociedade, represente a população. Que o vereador não seja submisso ao executivo. Tenho mais um trechinho aqui, vamos compartilhar com vocês e eu quero que você fale sobre um tema aqui, Mauro. Ressalta-se por oportuno que a referida conduta se deu em espaço formal e público na Câmara Municipal, sendo presenciada por servidores da Casa, demais vereadores e cidadãos que acompanhavam os trabalhos legislativos, o que agrava ainda mais a incompatibilidade de tais atos com preceitos de decoro parlamentar, não dá nem para entender esse trecho aqui, né? Do respeito institucional e da convivência democrática. Quero que você fale um pouquinho para nós a respeito dessa questão da convivência democrática, o que você tem observado lá dentro e se isso interfere de alguma forma nesses andamentos políticos todos. Vanessa, o que a gente percebe na Câmara dos Vereadores é que tem um grupo de vereadores que tem aumentado, né? Nós temos hoje 10 vereadores que assumiram o compromisso de representar a população de maneira verdadeira, se desvinculando do Poder Executivo. E continuamos com 7 vereadores vinculados ao Poder Executivo. Não tem o menor sentido um vereador estar vinculado ao Poder Executivo. Não tem nenhum sentido um vereador deixar de se vincular a quem votou nele. A Câmara é um espaço muito democrático, onde a democracia é exercida na sua plenitude. E há um amadurecimento do nosso legislativo. Eu tenho percebido, Vanessa, que nesses 4 meses de mandato, nós temos tido progressos que têm sido muito interessantes para a população tem participado muito, motivados
por essa discussão saudável, salutar, necessária do projeto de lei que revoga o artigo 8º lá, da lei, o capítulo 8º da lei 992, que autorizou o prefeito a aumentar o IPTU do jeito que ele fez. Então é uma experiência muito interessante, uma experiência de exercício da democracia e a população participando, aproveitar e de maneira geral aí, aplaudir aqueles que às terças-feiras estão lá no plenário da Câmara dos Vereadores. Continue assim, a cidade é nossa, a cidade é de todos, cuide daquilo que é de todos. E nós, vereadores, temos um compromisso maior ainda, porque nós fomos votados para cuidar do que é de todos. Antes de concluir esse primeiro episódio, aqui esse bloco desse assunto, que ainda teremos bastante coisa para conversar comigo e com outros convidados, a partir dessa sua fala eu noto, e noto isso também presencialmente, de que tem se elevado o nível do debate. Os demais vereadores, sobretudo os que são de segundo mandato, até mais de um mandato, estão necessariamente precisando se debruçar mais em alguns assuntos para rebater essa força que você e esse grupo de mais vereadores autores do PLC 8 têm debatido ali, trazido como questionamentos e tudo mais. É como se algumas coisas antes passassem de modo com maior facilidade, hoje não. É preciso haver esse debate lá na plenária e tudo mais. Você também enxerga dessa forma? Sem dúvida, é uma coisa natural, Vanessa, porque é o seguinte, se você tem 13 vereadores do lado do executivo, para que discutir se eles vão votar com o executivo? Não há discussão, né? Quando você tem a possibilidade de um grupo de vereadores na oposição se contrapondo ao que está sendo colocado, aumenta a chance da democracia ser exercida. Então, o poder legislativo é um poder da democracia. A democracia, ela está em cima de 3 pilares: o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo, com prerrogativas de independência e autonomia. O judiciário não tem a ver com o executivo, não tem a ver com o legislativo e assim por diante. O legislativo é, para mim, o poder mais forte dos 3 pilares da sociedade, da democracia, porque são os vereadores que promulgam, que elaboram as leis que deverão ser cumpridas pelo executivo e deverão ser guardadas e cuidadas pelo judiciário. O judiciário é o guardião das leis, o prefeito é o executor das leis e os vereadores são os legisladores e fiscalizadores do exercício do executivo. Quando você tem isso funcionando bem, nós estamos vivendo numa maravilha. Para isso, o executivo não pode ter influência no legislativo e o legislativo simplesmente referendar o que o executivo manda. Então esse enriquecimento do debate se passa porque agora tem debate. Uhum. Se você tem 16 vereadores, como tinha na outra gestão, 16 vereadores na base do prefeito, vai discutir o quê? Nada. E essa influência que o executivo exerce em relação a esses vereadores é negativa, não só do ponto de vista que você trouxe, mas se esse debate todo tivesse acontecido lá atrás, que nós vamos falar sobre isso também no momento oportuno, no próximo episódio, a forma com que se deu esse projeto aí, que deu origem a esse aumento do IPTU, se esse debate tivesse acontecido lá atrás, os pontos técnicos, essas evidências técnicas que corroboram para que ele seja revogado agora, teriam sido ajustados lá atrás. E não teríamos todo esse problema hoje envolvendo grande porcentagem da população. Você concorda com isso? Sim. Então vamos deixar em suspense, Vanessa, para a gente falar um pouco, né, no próximo momento, como se deu a aprovação da lei lá em dezembro de 2024, o ano passado, como se deu a aprovação dessa lei na Câmara. E para que vocês percebam a diferença que há entre a discussão daquele projeto lá e a discussão do projeto agora, né? Não houve discussão. O parecer da Comissão de Justiça foi contrário, né? E mesmo assim os vereadores aprovaram a lei. E isso tem acontecido ao longo dos anos. Vereadores aprovando leis inconstitucionais. Por ter a maioria, aprova. Atualmente não é mais assim.
Então isso enriquece. Quando o executivo ele interfere no legislativo, simplesmente ele enfraquece o legislativo. Ele faz o legislativo se apequenar. E eu tô lá para não deixar isso acontecer. Nós temos um grupo de vereadores hoje que vestem a camisa do legislativo, que quer um legislativo forte, um legislativo atuante, um legislativo que represente as pessoas. O prefeito tem que ser isento lá no legislativo, ele tem que ir lá conversar conosco, discutir conosco, mas não definir como a gente tem que votar. Isso está com os dias contados. É isso, pessoal. Eu acho que de modo bastante sintetizado, dá para a gente perceber que é super importante a participação da população, a gente se inteirar, a gente procurar entender o que acontece ali, conhecer como será aberto espaço aqui, não apenas o vereador Mauro, mas todos que essa porta aqui, esse convite fica já aberto para eles. E muito em breve vai estar disponível para vocês mais um episódio onde a gente vai continuar, concluir aqui a leitura dessa representação e trazer mais elementos para você formar a sua convicção em relação ao que aconteceu. Quero agradecer a sua paciência aí de nos acompanhar e agradecer a sua presença aqui hoje com a gente, Mauro. Obrigado. Vanessa, esse é o papel, né? Aquele papel que você decidiu cumprir, né, em 2024, 2023, quando a gente se encontrou para ter um projeto político na nossa cidade, né, de participar da política por conta da necessidade de ter um outro olhar sobre a política. E isso é muito importante para a sociedade, a gente dá essa contribuição de fazer as pessoas entenderem a necessidade de todos participarem da política. É na política que a gente pode melhorar a vida das pessoas. É na política que nós podemos gastar o dinheiro que é de todos com todos. É só através da política. E nós precisamos participar dela. Considerar que todos os vereadores e cidadãos que queiram participar da conversa com Vanessa Benchique, está aberto o espaço, não está, Vanessa? Com certeza. Vem conversar comigo.